pelo jogo da primeira fase pode ir. Muito bem, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, aqui na Jovem Pan News. O time disputou 18 pontos, conseguiu 8 pontos. Que nota você dá para o seu time nessa competição até aqui? Não sei se eu consigo quantificar. Eu separo por cortes, por tempos e tivemos desempenhos consistentes em 2 jogos, desempenhos não consistentes em tempos. Hoje foi um jogo que parecido com o do Azures na segunda etapa, que o nível de concentração foi baixo. Não gostei do que a gente fez em campo hoje. Tentei colocar energia na equipe, não responderam a energia que precisava, não sei porquê. Vou ter que entender durante a semana com os jogadores, já cobrei eles no vestiário, porque nós temos que dar uma resposta para a torcida. E devido à competição num grande primeiro tempo lá em Cianorte, num grande jogo lá, com uma grande equipe lá em Operário, um jogo muito forte nosso aqui em casa, que não culminou em vitória. Um primeiro tempo mediano contra o Azures aqui, um segundo tempo que a gente se perdeu, parecido com o que foi um pouco esse jogo de hoje, na parte final. Um jogo bom aqui com o Galo e um jogo de hoje que vou tentar entender o que aconteceu, porque eu não gostei do jogo. Maciel para a Rádio CBN, Rodrigo Chip, o que muda de estratégia? De repente a vitória veio, mas não veio a classificação. Em termos de estratégia de rota, haverá um recálculo de rota de estratégia para a sequência da temporada ou não? Para a sequência da temporada é com a diretoria, tem que ver o que eles pensam sobre o processo, sobre o meu trabalho, enfim. Os jogadores, a gente tem que entender que tem 2 jogos importantíssimos. Temos que esquecer o primeiro jogo, é um jogo diferente, as 2 equipes nervosas, são 2 jogos que valem um descenso, nunca foi pensado isso aqui dentro, longe disso, foi pensado em ascender de fase. Mas o futebol às vezes nos surpreende, é complicado, a gente queria estar em outra situação, né? Tivemos uma pontuação para passar de fase, se fosse os 8 melhores, né? Eu não esperava por isso, não vou mentir para vocês, mas o futebol às vezes nos surpreende, a gente tem que ter força para sair dessa situação. Mas um cálculo de rota é a gente fazer todo dia os jogadores entenderem a importância desses 2 jogos, né, que pode mudar a nossa história no ano, né? E aí sobre o meu trabalho, sobre o que eu venho fazendo aí com a diretoria. Chip, boa noite, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Agora você vai ter 2 confrontos diretos contra o Galo Maringá, adversário esse que você venceu na primeira fase. O goleiro Tony, na saída de campo, até falou para nós que jogo de mata-mata muda-se o estilo de jogo e muda-se também o que se pensar do adversário. O seu adversário que hoje acabou perdendo de goleada em Curitiba. E como vocês já estão fazendo para poder estudar o próximo adversário do Maringá Futebol Clube, até porque são 2 jogos no WD, não tem viagem e consequentemente tem-se também a manutenção do Maringá Futebol Clube na Série A do Campeonato Paranaense. A gente já jogou contra eles, estudou, evidentemente que é outro cenário. Nós também vamos estar nervosos, ansiosos, tem que tentar controlar isso. Um jogo que define um rebaixamento, eu passei por isso 3 vezes na minha vida, então eu sei como é. A gente tem que tranquilizar os jogadores e deixá-los em condições para tentar melhorar o desempenho, que hoje no jogo a gente teve um desempenho individual e coletivo muito oscilante. Então nós vamos ter que durante a semana se preparar muito bem, vamos ter que estudar, tentar entender o que eles fizeram lá no jogo, tentar entender o que eles fizeram no primeiro jogo contra a gente, o que a gente pode melhorar estrategicamente. Hoje o jogo nosso não entrou o que a gente planejou, não entrou por conta muito da energia baixa da equipe, a energia teve baixa, então para o jogo desse tem que ser perfeito estrategicamente, não pode ter energia baixa. Energia baixa é impossível aqui no Maringá, então os jogadores que estão chegando, alguns que já estavam, que tem poucos jogos aqui, precisa entender isso, precisa entender o que o torcedor quer ver dentro de campo e precisa entender o que a gente quer de trabalho. Então os jogadores precisam melhorar isso e eu como treinador sou responsável por isso, por esse desempenho. Então por isso que teve uma cobrança no vestiário para melhoria de desempenho no próximo jogo, um jogo crucial para o nosso ano. 2 jogos, né? Professor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Thiago Borsato da Pinga Fogo. Nessa primeira fase, quais seriam os jogadores que, a seu ver, na sua análise, tiveram um desempenho acima da expectativa antes do início do campeonato? Quem são as peças que talvez vão ser a base para a sequência da competição e também para a sequência da temporada, na sua visão?
Bom, tivemos o Camarão que pintou muito bem, o Paulinho, o Giovanni Gomes que está evoluindo, hoje infelizmente sentiu, temos que ver a gravidade, enfim, os jogadores no dia a dia estão evoluindo, mas o momento, infelizmente o futebol a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Eu queria estar hoje aqui dando uma entrevista, debutando os 4, 5 jogadores aí, mas não consegui, evidentemente a responsabilidade é minha, mas no dia a dia de trabalho eles estão evoluindo e eu acho que essa aura de cobrança que é natural no futebol, hoje a torcida apoiou e tem que cobrar mesmo, faz parte. A torcida teve o seu papel e a gente não fez algo para a torcida apoiar mais, inclusive, o nosso desempenho não teve dentro do que a gente programou, mas os jogadores no dia a dia estão evoluindo e muitas vezes aqui eles estão se adaptando a esse cenário, se adaptando ao jogo, se adaptando ao meu trabalho e muitas vezes o desempenho não acontece, e é aqui que é o desempenho, é aqui na hora que vale 3 pontos, não é lá nos 5 dias de trabalho que a gente vê uma franca evolução. A gente sabe que tem algumas carências, vamos buscá-las, né, principalmente atrás, mas eu diria que esses foram os jogadores que tiveram um desempenho racional com o que foi o treino e com o que é o jogo, né? Esses 3 jogadores tiveram, e além de outros também, mas assim, se pudesse elencar esses 3, né? Acho que seria isso, mas precisamos vir para dentro de campo aqui e demonstrar mais, viver mais o Maringá, viver mais o jogo para outros jogadores se destacarem e realmente validar suas contratações. Rodrigo, foi a sua primeira experiência no Campeonato Paranaense. Coincidentemente, você disputou o campeonato até aqui numa forma diferente, curto, com esses jogos, né, 6 jogos, para já definir essa situação. Eu gostaria que você falasse o seguinte: você considera, por tudo que o Maringá vinha fazendo anteriormente, você chegou, né, manteve o time na Série C, mas você considera um vexame essa campanha do Maringá nesta competição? E eu queria que você falasse da presença do Felipe, se você gostou dele hoje na partida, que fez a sua estreia no lugar do Ronald. Vexame é uma palavra pesada, né? Não sei se seria essa a palavra, mas considero que a gente poderia ter ido muito mais longe, né? Nossos números, por incrível que pareça, são um dos melhores da competição, mas eu não quero ficar falando de número. O futebol é 3 pontos e nós não tivemos a capacidade de fazer isso acontecer, e eu como comandante tenho que assumir isso, né? Mas eu acho que vexame não. Acho que 6 jogos é pouco, mas a gente não foi a fórmula, né? A fórmula é difícil, né? Mas acho que a gente não teve mérito em alguns tempos, a gente poderia ter sido superiores em momentos do jogo, em alguns jogos, a gente se fragilizou em alguns momentos, em alguns jogos, e o resultado valida ou não o trabalho, né? A gente sabe disso, né? Pro exterior, internamente a diretoria avalia, né? Mas pro exterior e as campanhas anteriores do Maringá me fizeram ter essa esperança de chegar mais longe, a remontagem que a equipe foi feita a dedo também, mas são seres humanos, cara, são seres humanos que quem sabe não se adaptaram ainda, não estão entendendo o que era o Maringá, o que ele vai ser, o trabalho ainda está entrando, mas vexame eu achei uma palavra pesada, cara, eu não diria isso, um desempenho abaixo assim eu considero quase um vexame, tá? Porque nós temos que jogar melhor, tá? Mas o desempenho geral para mim teve cortes na competição que não daria essa palavra para classificação. O Felipe é um pouco ansioso até os 30 do primeiro, depois entrou no jogo, um jogador aguerrido, um jogador que vai evoluir, um jogador que a gente considera ele poder correr do ano, ainda amadurecendo o processo, foi um dos melhores dentro de campo, porque jogou com o coração. Hoje a nossa equipe faltou jogar com o coração. Para fechar a minha parte, Rodrigo, ainda restam 2 jogos do Campeonato Paranaense, mas digamos que a Série C fosse amanhã, começasse a partir de amanhã. Você está contente com o teu grupo? Precisa mudar? Precisa de reforço para essa competição? Como é que você vê essa questão? Como eu disse, cara, o dia a dia de treinamento, a gente está contente com muita coisa que acontece nos treinos, mas os caras têm que vir aqui e colocar em prática.
tem que colocar em prática e eles vão conseguir. O meio para frente estou muito contente, atrás o nosso departamento de mercado vai anunciar breve alguns reforços, está trabalhando arduamente para isso, com bons nomes, e era o risco que a gente tinha, mas um risco calculado e faz parte do processo. A gente esperava um desempenho superior de alguns jogadores e eles vão conseguir evoluir durante o ano. Acho que a gente tem que ter o entendimento que é uma reformulação muito grande. É meu primeiro paranaense, a gente mudou a forma de jogar, a gente mudou a forma de duelar, a gente mudou muita coisa. Então o torcedor acho que pode ter um pouco mais de paciência, né, que nós vamos conseguir fazer 2 bons jogos aí, vamos trazer um desempenho ótimo aí para os próximos 2 jogos, vamos sair dessa situação e o torcedor vai ver muita coisa boa durante o ano. Tem que acreditar, como a gente acreditava na classificação hoje, mas não dá para controlar uma coisa que a gente não controla, que é o comportamento dos nossos rivais num jogo que a gente precisava do que todo mundo esperava, que hoje a gente vinha numa situação de ter 2 ou 3 resultados nos favorecendo durante a semana e não teve. Muitas vezes essas coisas acontecem na vida para a gente aprender, nós, a diretoria, os jogadores, mas agora a gente não pode deixar a peteca cair, né, e ser homem para assumir isso o suficiente e ter força aí para essas 2 semanas, que vão sempre ser semanas tensas pela conjuntura do ser um clássico local, mas futebol nada como um dia após o outro, né? Essa é a situação. Professor, só para a gente fechar, passa a programação. Nós voltamos terça, 2 períodos, quarta, quinta, sexta, e se o jogo for sábado, ou se o jogo for domingo, aí depende do que a federação for marcar. Fechou, obrigado. Tá certo? Muito bem, Kaká, amigos.